Vem derramar o teu favor, a tua graça para conosco. Vem falar aos nossos corações. Nos dirigir, Senhor Deus, à tua presença. Amado Senhor, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que venhas fazer para a glória do teu nome. Bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 10. E nós temos a seguinte escritura: No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E que eu vo-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não tenhas medo. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Hoje nós celebramos domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, uma data tão importante do calendário cristão, tão importante para as nossas vidas. E é uma grande pena que vocês não estejam aqui conosco. Eu ainda tinha muita esperança de que pudéssemos celebrar a Páscoa juntos. Mas aprove ao Senhor que fosse dessa maneira. Bem, o coração do homem faz planos, mas a direção certa sempre virá do Senhor. Dos lábios do Senhor vem. Queridos, é muito interessante nesse texto que nós lemos, esse momento tão especial em que essas duas Marias, elas vão até o sepulcro e lá elas têm esse encontro maravilhoso com esse anjo, o anjo do Senhor. E naquele momento, elas chegam até ali no sepulcro. Havia tido um grande terremoto.
o anjo removeu a pedra da sepultura e estava ali sentado. E aquelas mulheres, a primeira coisa que elas escutam daquele ser celestial é: não tenhas medo. Não tenhas medo. Sabe, às vezes eu fico assim imaginando, eu imagino que foi uma cena maravilhosa. E eu fico assim imaginando como deve ser essa coisa de alguém que tem um aspecto de relâmpago. E eu imagino que de repente é alguém que traz consigo a glória de Deus na sua vida de uma maneira tão intensa, que de repente, ainda que por uma fração de segundos, essa luminosidade gloriosa de Deus nesse ser seria assim capaz de fazer com que a noite de repente ficasse como se fosse dia, dada a glória do Senhor nele. Realmente deve ter sido uma visão única e maravilhosa, a ponto de que nós lemos no texto que os guardas que estavam ali para cuidar do sepulcro, eles estavam atônitos, eles estavam em estado de choque. O medo tomou conta deles de uma maneira que eles ficaram paralisados. Mas quando as mulheres chegam, a primeira coisa que o anjo diz é: não tenhas medo. Sabe, o medo é uma ferramenta que o inimigo das nossas almas, ele usa muito. Aliás, é a principal ferramenta dele. Se tem uma coisa que ele gosta de causar na vida das pessoas, é terror. E se tem um medo que paralisa, que congela as pessoas, é sobretudo o medo da morte. As pessoas ficam aterrorizadas. E Deus e todo o seu reino, a própria eternidade e todos que a compõem, parece que estão atentos a isso com relação a gente, porque o ser humano, ele, com o tempo, parece que as situações que ele vivencia acabam criando um certo padrão, em que as pessoas acabam vivendo condicionadas a esse padrão. Muitas vezes não conseguem fugir do padrão, desse condicionamento. E como o mundo jaz no maligno, nós vemos as pessoas vivendo vidas desesperadas, angustiadas, com medo. Então, há nesse momento um desejo de tornar claro para aquelas mulheres que elas não precisam ter medo. Quando, de repente, você machuca muito um animal e sempre você o maltrata, vai chegar uma hora que, de repente, você não vai nem fazer nada, mas se você levantar o braço, ele vai já estar preparado para qualquer coisa. E como eu disse, o mundo jaz no maligno. O cetro do opressor pesava sobre as pessoas. Então era necessário dizer àquelas mulheres: vocês não precisam ter medo. Eu sei que vocês vieram aqui em busca de Jesus, mas Ele ressuscitou, como Ele disse. Sabe, queridos, nós não temos que viver uma vida assim, com medo, preso a padrões,
que nos limitam, presos a esse condicionamento mental. Hoje em dia ainda nós vemos muitos cristãos, talvez pelo esfriamento dos anos, que nós percebemos que a igreja acabou vivenciando, por toda uma série de facilidades no entorno, voltou a ter medo, um medo exacerbado, de segurança, medo com relação à sua vida. E as pessoas vivem assim aprisionadas. Hoje, você está aí, e verdadeiramente nós podemos dizer que no mundo, na nossa nação, paira a sombra da morte. Mas escute, em nome de Jesus, o bom pastor, ele sempre vai nos consolar com a sua vara e o seu cajado. O Senhor, ele nos levará sempre a pastos verdes e a águas tranquilas. Não precisamos nos aterrorizar por coisa nenhuma, porque o próprio Senhor quebrou o cetro daquele que nos oprimia. Jesus quebrou o cetro do tirano. Jesus venceu a morte e nos trouxe vida juntamente com Ele. Sim, Jesus nos deu vida juntamente com Ele. E sabe uma coisa interessante? Quando aquelas mulheres, elas saem dali, Jesus as saúda e diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Vai lá. Vão dizer aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles. Não tenham medo. Anunciem. E nessa hora, queridos, Ele não chama mais de discípulos, mas Ele chama irmãos. O unigênito do Pai deixa de ser unigênito e agora Ele passa a ser primogênito. O primeiro entre muitos irmãos, porque já não somos mais discípulos, mas uma grande família. A família de Deus, tendo como irmão mais velho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que venceu todas as coisas na cruz, que venceu a própria morte e ressuscitou naquele domingo de Páscoa. Jesus, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o autor e o consumador, Jesus, o nome que está acima de todo nome, a nossa estrela da manhã. Num domingo de Páscoa, surge o Senhor nas primeiras horas do dia, de manhã bem cedo. O sol que na sexta-feira se escondera, para não ver a atrocidade que os homens faziam ao Filho de Deus, no domingo, ele surge brilhante em louvor e adoração, aquele que venceu todas as coisas, venceu a morte, Jesus. Que coisa tão maravilhosa. Não existe circunstância, situação alguma que possa nos separar do amor desse Deus maravilhoso que enviou Jesus para nos salvar. Por mais que nós estejamos passando hoje por essa situação de sombra de morte pairando
sobre as nações. É importante que nós possamos compreender, enquanto filhos do Deus vivo, povo adquirido, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar disso. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, coisa alguma nos separará do amor de Deus, que está consubstanciado em Jesus Cristo, seu Filho. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, quem sabe, às vezes até o dia amanhece, melancólico, você chora, mas o Senhor nos consola com seu cajado. Logo em seguida podemos até rir, porque Ele nos fortalece, apesar do nosso estado mental, causado por essa situação de isolamento. Mas não importa nada, Ele nos fortalece. Ele nos dá a capacidade de suportarmos todas as coisas. Ele é a nossa força, é o nosso refúgio. Aquele que venceu a morte, Ele está aí com você na sua casa, Ele está aqui conosco, a cuidar de nós, a nos abençoar. Isso é muito importante que você entenda. Olha, nós estamos vivendo assim esse período de Páscoa, e isso remete também a uma outra época, em que na história se pairou uma sombra de morte também. Lá no Egito, Deus enviou o anjo da morte e disse então ao seu povo, através de Moisés, que deveriam sacrificar cordeiros, cabritos e bezerros, e deveria passar o sangue nos umbrais da porta. Sangue é vida, ou seja, um sinal de vida, para que quando o anjo da morte viesse, ele não entrasse na casa dos israelitas e passasse. E só entrou na casa dos egípcios. E o povo de Deus foi preservado. Eu quero dizer uma coisa a você que me ouve. Se você realmente tem um compromisso com Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você é lavado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mal algum te alcançará. A minha Bíblia diz isso. Mal algum vai nos alcançar. Nós precisamos entender que não devemos ficar aterrorizados, com medo das nossas próprias vidas se perderem. Entenda, se Deus ganhou, ninguém perde. Se é Deus quem ganha, ninguém perde. E para nós que somos cristãos, Jesus garantiu, é um abrir e fechar de olhos. O problema é que muita gente está tão preocupado e tão desejoso de viver um céu na terra. O céu não é aqui. Não. Olha, nada vai atingir a sua vida. Mas talvez você diga assim, mas bispo, aí mundo afora, tanto cristão morreu, aqui mesmo, morreram cristãos. Deixa eu dizer a você,
se Deus não tiver concluído na sua vida aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você, não tem nada que possa atingir a sua vida, a não ser que seja veículo dele para lhe chamar para si. Mas nós vivemos assim, dessa maneira, tão preocupados. Eu já escutei tanto cristão dizer, quer ir para o céu? Quero, agora não. E eu lembro da história da igreja, quando aqueles primeiros cristãos, eles ficavam ansiando chegar a um ponto na vida que eles pudessem entregá-la a Jesus de uma maneira que não é simplesmente, eu entrego minha vida a Jesus, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, era morrer pela causa de Cristo. Muitos ansiavam por isso, poder fazer por Jesus algo parecido com o que Jesus fez por eles. E, segundo conta a história, aquele imperador romano, Nero, ele amarrava cristãos em estacas no seu jardim e ateava fogo no corpo deles. E ele ficava revoltado, porque ao invés de escutar gritos e gemidos de agonia, ele escutava aquelas pessoas queimando e louvando ao Rei da Glória, bendizendo o nome do Senhor. Volto a dizer, se Deus ainda tem o que fazer na sua vida, em você e através de você, mal nenhum vai atingir você. Porque a sua vida não está lançada ao acaso. Se você é propriedade do Senhor, filho do Deus vivo, a sua vida não está desgovernada, está debaixo do governo de Deus. É Ele quem dita os tempos e as estações. O cetro do opressor não pesa mais sobre você. Como diz a Escritura, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o principado. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora o problema é que muita gente continua vivendo aquela vida presa a esses condicionamentos, a um certo padrão. Estão presas, por mais que Jesus tenha vindo, tenha trazido a nós libertação, e Ele trouxe, Ele quebrou esse cetro, Ele quebrou as cadeias, Ele arrebentou os grilhões, mas a gente tantas vezes, está tão acostumado com nossas prisões, que por mais que a grade esteja aberta, nós ficamos sentados lá no fundo da cela e não levantamos para caminhar para fora. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, levanta do padrão, vai para fora, quebra esse condicionamento, porque Jesus te fez livre. E aqui eu lembro de uma história que conta que aquele presidente americano, Abraham Lincoln, ele, passando no mercado de escravos, viu uma jovem que estava sendo vendida, e o coração dele se moveu em compaixão por aquela moça. E ele então foi e pagou o preço que havia sido pedido. Pagou o preço, preparou a documentação para alforriá-la e entregou a documentação a ela e disse a ela: agora você é livre.
Mas aquela moça, ela estava presa a um padrão, a um condicionamento. Ela era filha de escravos, nasceu escrava, a vida toda escrava. Ela só sabia o que era servidão. Ela nunca escolheu nada. As pessoas sempre diziam o que ela tinha que fazer. E quando ele entrega aquilo a ela não tinha o conceito de liberdade. Ela não entendia, não compreendia. E ele disse: agora você é livre. E ela questionou e perguntou: o que é ser livre? Ser livre quer dizer que agora você faz as suas próprias escolhas. Você que vai resolver a sua vida, o que fazer dela. Olha, aquela moça ficou tão grata com aquilo. Tão grata com aquilo. E apesar do condicionamento de toda uma vida, aquele padrão que fazia com que ela não conseguisse, num primeiro momento, compreender esse conceito de liberdade, ela ficou com o coração tão agradecido que disse: então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Pode. Nunca ninguém fez algo tão bom assim por mim. Eu resolvo então servir ao Senhor pelo resto dos meus dias. Essa soube o que é sair de dentro da cela. Ela compreendeu tudo. Jesus já pagou o preço pelas nossas vidas. Não temos que viver ali, acorrentados. Vem para fora da cela. Existe um Jesus de pé, com a mão estendida para te segurar e te ajudar. Sabe, aqueles judeus, depois de serem tirados do Egito, depois de terem vivido esse momento difícil de sombra da morte, eles também estavam presos a um padrão. Sua vida tinha sido condicionada a serem escravos. E quando eles foram com Moisés, num dado tempo, eles começam a reclamar, a se queixar. Para que você e o Senhor nos trouxe aqui para esse deserto? É o quê? Para a gente morrer no deserto? Para a gente comer esse pão amargo? O pão amargo, meu querido, minha querida, era o maná, pão do céu que amanhecia ali disponível para que eles pudessem se alimentar. Deus fazia jorrar água no meio do deserto de uma rocha. E eles ficavam ali. Lá no Egito tinha comida para a gente à vontade, com saudade do tempero do Egito. Tinha o tempero, tinha a comida, mas tinha o chicote do feitor também. É interessante que quando nós ficamos presos pelo medo, pelo receio da perda, seja lá do que for, mas principalmente da nossa vida, nós muitas vezes chamamos a nossa câmara de tortura de lar. Aquele povo quis voltar atrás. Quis voltar para o Egito, o lugar de tortura, de escravidão, de sofrimento. A própria Escritura diz que eles amargavam a vida em tijolos e argamassa. Muitas vezes nós estamos chamando nossos cárceres pessoais de lar. Jesus já abriu a porta, Jesus já quebrou o grilhão, os ferrolhos de ferro, as portas de bronze.
Ele já nos fez livre. Sejamos livres para buscar o Senhor. Vamos quebrar esses condicionamentos. Não. Deus, Ele vai cuidar da gente. Sim, é verdade que tem cristãos que diante desse surto vão voltar para a casa celeste, vão encontrar com o Senhor, mas só por um fato, de que o Senhor já cumpriu o que tinha para cumprir na vida deles. Esses dias, eu vi um depoimento de uma senhora que ela foi curada, 95 anos, se eu não me engano. Olha aí, 95 anos. E ela disse: Deus não terminou a obra dele na minha vida. Ela entendeu tudo. Não tenhas medo. O Senhor não nos fez para que fôssemos covardes. Não tenhas medo. O medo às vezes nos confunde. Se nós formos olhar os evangelhos, nós vamos perceber que Maria, quando encontrou com Jesus, teve um primeiro momento que ela não o reconheceu. Porque nós estamos presos a padrões, a esses condicionamentos. De repente ela queria ver Jesus ressuscitado. Os discípulos talvez quisessem também, muito embora em muitos momentos eles tenham duvidado. Mas de repente eles esperavam. Daí Tomé diz: eu tenho que meter o dedo na ferida dele. Mas aí, quem sabe esperassem ver Jesus dilacerado pelos castigos. Mas não foi isso que aconteceu. Não era mais só aquele Jesus que se despiu de glória e se vestiu de humanidade e veio habitar entre nós. Não. Jesus agora, ele estava como antes, só que com o corpo, mas pleno da sua glória anterior à sua vinda. E as pessoas não conseguiam entender isso. E esse Jesus glorioso, ele se manifesta. E ele diz a você: não tenhas medo. Não tenha medo. Você tem percebido quanto terror que se tem passado hoje em dia para a gente? Você tem percebido que parece que tudo caminha para tentar fazer com que a nossa fé esmoreça? A gente só escuta número de mortes. Morreram mais não sei quantos. Não sei quantos pegaram, estão contando desde os curados até hoje. Mas não sei quantos morreram e não falam dos curados. E sempre com uma musiquinha que parece, né, música de fundo de filme de Alfred Hitchcock, para causar terror. Não. O amor de Deus lança fora todo medo. E nós somos o alvo desse amor de Deus. Jesus nos diz: não tenhas medo. Vai aos meus irmãos. Eu vou encontrar com eles. Vão lá. Diga aos meus irmãos que nós vamos nos ver. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada vai nos alcançar que não seja Deus trabalhando na nossa vida.
Nada. Você que é lavado e remido no sangue de Jesus, você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Há um sinal de vida, a vida de Deus foi liberada em Cristo para nós. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo venceu a morte, e em nome de Jesus, morte não vai alcançar a sua morada, em nome de Jesus. Porque não há morte para nós, nós vivemos para sempre. Não existe morte para quem já é peixe morto na rede de Jesus. Não existe morte para aquele que se entregou a Ele. Não existe. É um abrir e fechar de olhos. Glorioso dia, aquele que vamos encontrar o nosso Criador face a face. Não tenha medo. Não tenha medo, diz o Senhor. Vai contar aos meus irmãos. Somos a família dele. Vamos mostrar ao mundo quem nós somos. Quem é o nosso pai, quem é o nosso irmão mais velho. Vamos declarar às pessoas. Vamos gerar filhos espirituais. Vamos impactar essa geração com a nossa pregação. Jesus te chama e diz: não tenhas medo, Ele ressuscitou. Ele é o primeiro raio de sol da nossa vida. Jesus venceu a morte e nos deu vida juntamente com Ele. Escute, a situação é difícil. Tem muita especulação de muita coisa. Tem até pastor colocando ciência como sendo mais importante do que palavra. Tem. Mas até a ciência tem que se dobrar à autoridade do nome de Jesus. Até ela. Porque ela é criação dele também. A nossa vida está aqui, na palma da mão do Altíssimo. E ali nós estamos seguros. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não vai acontecer nada com você, enquanto Deus não cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. A sua história só se encerra aqui, e todos temos um tempo, no dia que a obra de Deus for concluída na sua vida. Até lá, não tenha medo. Vamos trabalhar para o reino. Vamos mostrar ao mundo o amor de Jesus. Não tenhas medo. Louvemos ao Senhor. Que Deus os abençoe.